Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Juízes 6, vamos ler 12 versos. Eu quero hoje falar sobre Gideão. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse maior juiz do livro de Juízes, o mais famoso, o mais influente. Talvez Sansão dispute com ele a posição de mais famoso. E Débora: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor é contigo, homem valente. Então, Israel era um povo sob opressão. Os inimigos vinham a cada ano em um ciclo de 7 anos. 7 anos. O inimigo sempre aparece na hora da sua colheita. Quando você está rompendo, quando você está crescendo, quando você está avançando, o inimigo sempre tenta se opor ao seu avanço. Mas existe um avanço com o seu nome, e você está bem perto de romper. Midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram para saquear Israel. Sabe quando todos os inimigos se agrupam? Isso é muito do que acontece com o Brasil hoje. Parece que o inferno abriu suas portas. É muito do que acontece com famílias inteiras. Pessoas que repetem fracassos. Pessoas que não mudam de fase. Pessoas sofrendo o assalto do inimigo. O Senhor aparece a Gideão: e eu sou a sua paz, Yahvé Shalom. Ele veio para quebrar o ciclo. Diga para o seu irmão: ele veio para quebrar o ciclo. Mas aquilo que estava acontecendo a Israel tinha motivos, não era fortuito, não era casual, tinha razões. A opressão, o saque, a pilhagem, o roubo aconteceu porque, segundo a Bíblia, os filhos de Israel fizeram o que era mal. Quando os filhos de Deus fazem o que é mal, o inimigo os domina. Veja o verso número 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos.
Eu tenho falado sobre o algoritmo da vida. Há um cálculo, há uma matemática. Nossas ações sempre vão fazer-nos chegar a um determinado lugar. Tudo é matemática. Nicolau Copérnico dizia que a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo. Todas as coisas são matemáticas e dá para calcular. O diabo está ali tentando fazer o cálculo, entendeu? Deus sabe todas as coisas reais e possíveis, tem tudo na mesa. No momento em que ele decide, ele sabe onde é que você vai chegar. A não ser que você faça uma curva. E quando você fez aquela curva, ele já tem o cálculo também. Nós chamamos isso do algoritmo da vida. E alguns de vocês têm que corrigir esse algoritmo hoje. E a palavra para isso é arrependimento. Arrependimento é uma curva que você faz na sua história. Nós precisamos de uma correção na sua língua, no uso das palavras que você faz. Às vezes você é muito implacável, ou às vezes você comunica boatos como se fossem fatos. E não pense que isso fica sem julgamento. Não pense que isso fica sem recompensa. A colheita é sempre obrigatória. E de cada palavra frívola que os homens proferirem, eu pedirei conta no dia do juízo. Talvez a correção seja no trato com as pessoas, a maneira como você conversa. Às vezes o que você fala não diz tanto como a forma como você fala. Às vezes a correção é moral, tem a ver com suas atitudes, com seu comportamento. Enfim, é preciso ajustar esse algoritmo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Dá para saber onde é que vai chegar um arrogante, orgulhoso, soberbo? O fim é sempre trágico, é sempre mal. Pode parecer que ele está vencendo, que ele está ganhando, mas lembre-se do Salmo 37. Vi o ímpio prosperar no seu caminho, voltei, ele já não estava mais lá. Tem prazo de validade algumas atitudes. Alguns parecem que estão vencendo, mas espere mais um pouco. A opressão midianita era resultado da apostasia do povo. Apostasia. Caminhos errados trazem consequências desastrosas. Pergunto para o seu irmão, será que Deus está falando com você? Fala. Pode falar para o seu marido, ele não vai brigar não. Fala para a sua esposa, será que Deus está falando com você? Eu não sei qual é a atitude que você precisa corrigir hoje, mas Deus está querendo ajustar coisas. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que a opressão fez o povo se esconder. Então o povo de Deus estava encolhido, encastelado, como muitos de nós. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Existe um bocado de cova nesses lugares onde a gente vai, lá em Israel. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham com gafanhotos, era muita gente, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Que texto difícil. Israel estava vivendo em modo sobrevivência, existe um tempo para isso, sabe? Existe um tempo para deixar a tempestade passar e se esconder. É quando tudo que você precisa é de fôlego para terminar a corrida, fôlego para continuar, um intervalo, um momento sem luta, um descanso. Mas chega a hora de agir, tem uma hora que você vai ter que se levantar e sair da toca. Diga para o seu irmão, chegou a sua hora. Tem hora para aparecer, Gideão. Nós não iremos vencer enquanto estivermos escondidos. Existe um time, e a hora é essa. Hoje é dia de assumir sua postura ofensiva. Hoje é dia de ir para o ataque. Essa semana é semana de ir para o ataque. Essa semana é semana de ir para a guerra. Essa semana é semana de ir para a luta. Ei, me ajuda aí. Quantos guerreiros nós temos aqui essa manhã?
Essa é a sua hora de sair da caverna, sair da defensiva e tomar uma posição. Diga, tomar uma posição. Não, você consegue fazer melhor que isso. Diga, tomar uma posição. Chega de viver encolhidos, entrincheirados, fechados em nossas grutas existenciais. Chega de apanhar, chega de perder. Hoje eu ouço um grito no meu espírito: chega! Eu acho que a gente pode dar esse grito melhor: chega! Você vai saber onde vai dar esse grito. A terceira coisa é que a opressão fez o povo buscar a Deus. Eles foram na pessoa certa. A opressão às vezes faz as pessoas irem em lugares errados. Faz você abrir o coração com quem vai complicar o problema. Tem gente que a coisa já está ruim, ainda vai falar suas coisas com os fofoqueiros. E o pior é que o fofoqueiro é travestido de ministro às vezes. E você sabe quem é o fofoqueiro pelas coisas que ele fala para você dos outros. Então você sabe que não pode confiar nele, porque ele fala dos outros para você. Dá um sorrisinho para o seu irmão, fala: ufa, fala velho, estou salvo. A chave começou a girar quando o povo de Deus clamava. Veja o verso 6 e 7. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, até que enfim. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Quando Deus quer dar uma resposta, Ele envia uma palavra profética. E tudo se inicia com a oração. A oração provoca Deus. Deus precisa ser provocado. Quando o povo de Deus se prostra, os inimigos não vão mais conseguir ficar de pé. Eu vou repetir isso. Quando o povo de Deus se prostra, os inimigos não vão mais conseguir ficar de pé. Eu vou repetir melhor. Quando o povo de Deus se prostra, os inimigos não vão mais conseguir ficar de pé. É isso que Josafá faz. Ele manda os ministros de louvor na frente tocando, e depois eles se prostram em um ato litúrgico. Que ato litúrgico poderoso! E quando eles se prostram, os inimigos se matam. É o que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Davi era esse homem prostrado diante de Deus, enquanto rendido a Deus, Deus lidava com os seus inimigos. Enquanto o povo de Deus clamava, Deus enviou profetas, anjos e libertadores. Veja o texto: o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Aí vem o verso 11. Então veio o anjo do Senhor. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando, debulhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Primeiro, palavra profética. Depois, o ministério dos anjos. Por fim, Deus envia um líder. Gideão é esse líder. Gideão é esse homem, abordado por Deus para ser a resposta. Mas Gideão é um sobrevivente. Ele está ali, se escondendo, encolhido. Ele está ali, em uma situação não muito boa. Mas você não pode julgar um homem pela sua foto, você tem que julgar pelo seu filme. Você não julga ninguém por um momento, você julga pela sua história. E se você pensar em Gideão pelos seus momentos mais baixos, vai perder o que ele tem para oferecer. Você não imagina que aquele cara que está ali escondido, encolhido, malhando trigo, o que ele está para fazer?
Você não imagina o que uma pessoa qualquer que você encontra por aí, que você acha que ele está numa posição difícil agora, você não imagina o plano que Deus tem para fazer desse homem algo tão extraordinário, um propósito tão incrível, algo tão poderoso. Não julgue ninguém por um momento, porque o momento vai passar e Gideão vai aparecer. E leva algum tempo para conciliar o que Deus falou sobre você e como você se sente acerca de você mesmo. Quer que eu repita? Leva algum tempo para conciliar a promessa que Deus lhe deu e aquilo que você está sentindo sobre você e sobre as suas circunstâncias. Porque às vezes aquilo que Deus está dizendo não tem nada a ver com aquilo que se passa no seu coração. E então a Bíblia vai dizer que o anjo que assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não pode deixar isso passar. Gideão vai dizer, verso número 13: ah, Senhor meu, se o Senhor é mesmo com a gente, conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Então Deus foi lá e respondeu para ele: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus não dá uma resposta à queixa de Gideão, como não dá resposta a nenhuma queixa sua. Você chega com um discurso prontinho, esperando uma resposta à sua pergunta, e Deus não fala nada sobre o que você disse. Deus só fala o seguinte: olha, vai! E se você acha que é um ninguém, então por que você acha que o inimigo está te atacando tanto? Leva algum tempo para conciliar o que você tem dentro de você com as circunstâncias externas fora de você. Porque o que Deus prometeu vai prevalecer, vai triunfar. As coisas que estão lutando contra você, as circunstâncias que estão conspirando contra você, os homens e os demônios que se levantaram contra você. Porque Deus está preparando você para um grande propósito. Essa é uma grande notícia, nesse domingo das mães, nesse mês de maio. Deus está preparando você para um grande propósito. Isso é melhor do que dizer: você vai ganhar uma casa nova, um carro novo, um emprego. Não, isso é periférico. O mais importante é que Deus está preparando você para um grande propósito. Existe um grande propósito de você estar vivo. Existe um desígnio maravilhoso para a sua vida. Existe algo extraordinário que Deus está conspirando para fazer acontecer na sua vida. E se Romanos 8:28 está certo, cada coisa na sua vida é uma preparação. Ei, eu vim aqui lhe dar essa notícia, é uma preparação. O que você está passando é uma preparação. Diga para o seu irmão: o que você está passando é uma preparação. O nome disso é preparação. Diga para o seu irmão: o nome disso é preparação. A calúnia se chama preparação, a doença se chama preparação, o levante dos homens se chama preparação, a fúria do inimigo se chama preparação, sua luta se chama preparação. Gideão, como todo o povo, era um sobrevivente. Ele está encolhido ali, se escondendo, como muitos de nós. Nós não podemos ficar encolhidos para sobreviver para sempre. É verdade, eu já disse, vou repetir. Às vezes você espera a tempestade passar, mas se a tempestade demorar demais passar, você vai lá e faz ela passar de vez. No Brasil, nós estamos numa temporada de sobrevivência, mas tem a hora de se desencastelar.
tem a hora de se desencolher. Mas o problema da sobrevivência é que ela se torna egoísta. Eu tinha um amigo que estava em Israel naquele fatídico 7 de outubro do ano passado. E ele disse para mim que no aeroporto as pessoas estavam atropelando umas às outras, tentando sobreviver. E pessoas que tentam sobreviver, por vezes, pisam as pessoas, machucam as pessoas. Eu tenho muito medo de gente com medo. Você não sabe o que é capaz de fazer pessoas medrosas. Por causa do medo, como um conselheiro, as pessoas fazem muitas coisas horríveis. É como diz Jordan Peterson: você acha horrível um homem forte? Espere até ver o que é capaz de fazer um homem fraco. Gideão está escondido, e ele diz: se Deus está conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Ele está dizendo para Deus: em que planeta você vive, Deus? Você não está vendo? Você me chama de guerreiro, eu aqui me escondendo, você está brincando? Diz que é conosco, quando tudo isso está acontecendo com a gente. Em que realidade você vive, Deus? E Deus responde: olha, na minha, e a minha vai se sobrepor à sua. A minha realidade vai atropelar toda a realidade que está em desacordo com a minha vontade. Deus só diz para ele: vai, Gideão. Deus não entra em argumento, em uma conversa do tipo vamos debater. Deus não tem tempo para isso. Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da eternidade, mas Ele responde direta, objetivamente, pragmaticamente. É incrível como Deus é assim. Parece que não tem sentimento, parece que não tem emoção. Ele não tem, é mimizento. Ele não tem essa coisa mimizenta e cheia de variações. Dele procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, onde não há sombra nem variação de mudança. Ele não dá nenhuma resposta às perguntas. Deus apenas diz: mova-se. Olhe para o seu irmão e diga: mova-se. Vá com a força que você tem. Diga para o seu irmão isso. Diga para o irmão do outro lado. Diga para você mesmo: vá com a força que você tem. Você está cansado? Vá com o cansaço que você tem. Você está com sono? Vá com o sono que você tem. Você está com medo? Vai com o medo que você tem. Você está frustrado? Levante-se e siga. Querendo ou não, vá, mova-se. Para de discutir, pare de reclamar, simplesmente haja. Ei, Gideão, pare de se esconder e ficar seguro. Vá em frente com a força que você tem. Gideão é esse líder. E Deus sempre chamou alguém trabalhando, nunca chamou alguém à toa. Não existe um homem chamado por Deus na Bíblia que não está fazendo algo. Todos estão trabalhando. Moisés, Gideão, Eliseu, eles estão envolvidos em algo. E um líder é alguém que se importa com a angústia e o sofrimento do seu povo. Gideão sofria a angústia do seu povo. Os homens de Deus na Bíblia são pessoas que se importam. Como diz John Maxwell, 3 perguntas que um liderado faz para o seu líder. John Maxwell, 7 de setembro, em Brasília. Se prepara. 3 perguntas que um liderado faz para o seu líder. Você pode me ajudar? Ou seja, você tem competência para me ajudar? Posso confiar em você? Essa é uma pergunta crítica. Ou seja, você tem caráter. Terceiro, você se importa. Ou seja, você tem empatia. Neemias, Daniel, Esdras, Jeremias, Gideão, todos eles eram capazes de se identificar com a dor das pessoas.
A Bíblia diz que Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha compaixão pela dor que as pessoas sofriam. E eu quero hoje, de verdade, dar uma salva de palmas para o povo brasileiro, por conta de toda a assistência que está dando ao Rio Grande do Sul. Nós temos um povo incrível. É incrível como o brasileiro é empático. Mas Gideão, antes de ir e fazer o que tem que fazer, tem que lidar com as desculpas. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quando Deus lhe chama para algo, Ele tenta despertar o tesouro que Ele colocou dentro de você e que você não conhece. Gideão, você está aí malhando trigo, debulhando trigo, com medo, mas você não sabe, você é um guerreiro poderoso. Abraão, você é estéril, sua esposa é estéril, mas você não sabe, você é pai de muitas nações. Davi, você é um menino, mas você é um matador de gigantes. Paulo, você é um perseguidor da fé. Não, você é um apóstolo para os gentios. Jeremias, você é uma criança. Não, você é um profeta para as nações. O problema de Gideão não é que o seu inimigo seja tão grande, mas que ele se sente tão pequeno. E Deus não responde isso. Deus só diz para ele, verso 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Essa é a variável. Sabe qual é a variável na sua vida? Qual que é a variável? Qual que é a variável? Já que eu estou contigo. Olha para o seu irmão e diga: já que eu estou contigo, você vai ferir seus inimigos. Não, acho que eles não estão muito empolgados. Acho que tem alguém mais empolgado do outro lado. Fala assim: o Senhor está te dizendo que já que Ele está com você, você vai derrotar seus inimigos. Já que eu estou contigo, ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Não vai ser, olha para mim. Não vai ser somente uma vitória, vai ser uma vitória estarrecedora. Não vai ser somente uma vitória, vai ser uma humilhação. Você vai ver. Mas Gideão, além de lidar com as desculpas, tem que saber que tudo começa dentro de casa. E ele começa com a sua purificação pessoal e familiar. Ele quebra o altar de Baal na sua própria casa. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, eu estou lendo a Bíblia aqui porque eu estou fazendo esse devocional que você não fez durante a semana com você, para a gente poder ler um pouquinho de Bíblia, já que não estou querendo dizer que você não lê a Bíblia, não é para todo mundo. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que viestes a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez com o Senhor como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Nós temos que tirar os nichos do inferno de dentro da nossa casa. Nós temos que quebrar o altar da amargura, do ressentimento. Nós temos que quebrar o altar da bebedeira. Tem casa de crente que parece um botequim. Você não tem uma experiência com o Espírito Santo, por isso tem que encher a cara.
Porque quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, isso te basta. Nós temos que quebrar o altar da maledicência, da murmuração. Então começa um processo de qualificação para aqueles que participarão da guerra. Verso 34 e 35. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezeritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Assé e a Zebulon e a Naftali, e saíram para se encontrar com ele. Então virou festa. E o problema dessas festas é que todo mundo vem, mas nem todo mundo é qualificado. A chamada virou uma coreografia, um avivamento simulado. O pessoal do Oba-Oba estava lá, 32 mil vieram, milhares ouviram a convocação. Mesmo assim, existe um número de que haviam mais de 120 mil amalequitas, midianitas e povos do Oriente ali no Vale do Armagedon. Você já foi lá em Israel, você sabe onde é que fica esse vale. É o Vale de Jezreel. Na verdade, na esquina ali, num ponto do vale, estava acontecendo tudo isso. E agora eram 32 mil. Isso dá uma conta de 1 para 4. 1 dentre nós e 4 em favor deles. Então Gideão pensou, acho que vai dar. A gente está em minoria, mas nós vamos lá, o Senhor mandou. Mas Deus fala, manda para casa de volta os tímidos e os medrosos. Começa aí uma seleção para quem vai para a guerra. Então Jerubaal, Deus trocou o nome dele, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte o outeiro de Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então não serve para a guerra quem tem medo da briga, quem tem medo da pancadaria, quem tem medo do choque, do embate, do confronto. Sobraram 10 mil, agora é 1 para 12. E Gideão diz, acho que talvez vai dar. E Deus diz, não está certo ainda. Todos os distraídos têm que voltar para casa. Verso número 4. O Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda tem gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, esse irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Então você conhece a história. Alguns se ajoelham e bebem água como lambeiam na água, como animais. Outros levam a água até a boca e lambem a água, mas com a guarda erguida. E quem baixa a guarda, nesse caso, não serve para ir para a luta. O problema da guerra, está lá escrito no Pentateuco, é que quando você tem uma frota de 10, 20, 30, 50, 100 homens, e você está contando com 100 pessoas para lutar contra, sei lá quantas pessoas tiverem do lado inimigo, você está ali contando com aquele grupo. Mas se daquele grupo de 100, 20, 30 esmorecerem, os outros que estavam com força, com sangue no olho, prontos para lutar, veem alguns derreterem, eles também enfraquecem. O problema de lutar do lado de alguém que enfraquece na guerra é esse: eles fazem derreter o coração dos corajosos. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Então não tem tréguas, não tem descanso na hora da luta. Às vezes nós levamos as pessoas erradas para as nossas batalhas. Tem muita gente interessante e pouca gente interessada. Agora então, depois disso,
Diz a Bíblia que 9.700 foram reprovados na prova, só tinha 300 vagas. Agora faça as contas, se era 1 para 12, agora são 300 contra 120 mil, 1 para, eu nem consigo calcular, aí já fugiu da esfera da razão, do raciocínio. Essa batalha já não é uma batalha comum. Quando você entrar nessas guerras que você fala assim, se Deus não aparecer, nós estamos mortos. Restaram 300, e nós só precisamos de 300 apostólicos. E depois que nós nos posicionamos, o assombro de Deus aparece contra os inimigos. Deus desperta o juízo e espalha o seu terror, e os inimigos começam a sonhar com Gideão. Lembra da mulher de Pilatos? Ela chega de manhã e fala: Pilatos, não se meta com esse justo, porque muito fui afligido por sua causa, como os amorreus, que o cálice encheu. Sabe quando alguém faz tanto mal que o cálice transborda? Chega a hora do juízo. É como diz Êxodo capítulo 15, que foi o texto devocional do último dia dos 21 dias de adoração, que eu quero ler com você de novo para te lembrar. Está falando logo depois que eles passaram o Mar Vermelho. Está falando logo depois que Miriam pegou o seu tamborim com as suas amigas e começou a cantar. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Ele começa a profetizar agora. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Eles não chegaram na Filístia, mas eles já estão mandando palavras proféticas. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Ele está dizendo o que vai acontecer. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Isso é a palavra profética, é lançar as palavras do que vai acontecer lá na frente. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Eles estavam lançando suas palavras para onde estavam indo. É assim que eu fiz com as minhas filhas antes delas nascerem. É assim que eu fiz com a comunidade das nações desde o início. Eles disseram aos inimigos que eles estavam chegando. Eles cantaram sua vitória antes que a vitória acontecesse. Eles fizeram um culto de ação de graças, ainda que a vitória ainda não tinha aparecido. E quando estavam chegando, os cananeus já sabiam. Raabe falou isso. A Bíblia fala lá no capítulo 7 de Josué que Jericó estava devidamente fortificada e cercada por conta do povo de Israel. A notícia já tinha chegado de longe. Eles já estavam tremendo no meio dos muros, eles sabiam que o julgamento estava chegando. Eu vou fazer agora uma pulseirinha na conferência global. A colheita é obrigatória. Isso é sempre uma boa notícia para quem está em dia com o seu algoritmo. Mas tem algumas pessoas que mandar isso é uma espécie de juízo, de julgamento. Colheita obrigatória. Não estou vendo você sorrir. Eu espero que seja uma boa notícia para você. Deixa eu explicar melhor então. Em Gênesis, nós temos a história de Diná, está lá no capítulo 34. Jacó é procurado depois por Siquém, filho do heveu Amor. Amor era o dono da terra, o dono da rua, ele se achava dono de tudo, de maneira que o filho dele viu a menina, a Diná, sequestrou a menina, levou para sua tenda, violou-a sexualmente e depois foi conversar com o pai para pedi-la em casamento. E o Jacó, bem assustado com tudo, fez um acordo com os heveus, e os heveus planejavam tomar tudo que era de Jacó, diz a Bíblia.
Então Simeão e Levi, muito indignados, depois que eles tinham feito um acordo de se circuncidar os heveus para se juntar a Israel, a Jacó, Simeão e Levi entraram com a espada e mataram todo mundo no arraial dos heveus. E Jacó ficou com muito medo, porque ele achava que aquilo ia chegar aos ouvidos dos povos, das tribos ao redor, e eles iam ser tidos como gente que pilhava, que saqueava, que roubava. Jacó tinha uma promessa, e a promessa iria ser protegida de uma maneira dramática. Veja esse texto. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Eu não vou analisar o contexto das coisas. Simeão e Levi foram amaldiçoados por Jacó. Eles dizem, eles não podiam fazer isso com a nossa irmã, tratá-la como se fosse uma prostituta. E Jacó, com muito medo, saiu dali, e a Bíblia diz que o terror de Deus se espalhou, o assombro de Deus contra todos os inimigos, a notícia de Deus, e eles não puderam fazer mal a Jacó. A minha oração hoje é que Deus espalhe o seu terror contra os nossos perseguidores. Quantos querem orar comigo hoje, em nome de Jesus? Mas quando Gideão se posicionou, e eu estou no contexto ainda disso, as coisas aconteceram. Importante, ele tomou uma posição, e quando ele tomou uma posição, Deus agiu concomitantemente. Deus começou um processo de assombrar os inimigos. Deus foi avisá-los em sonhos que Gideão estava chegando. Entenda, foram anos de saque. A Bíblia está falando de 7 anos, onde eles plantavam, e na hora da colheita chegavam os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Anos de roubo, anos de escárnios, anos de zombaria. Ei, olha para mim, a conta sempre chega. Diga para o seu irmão, colheita obrigatória. Vamos fazer o ajuste hoje para esse algoritmo dar certo, tá bom? Há certas coisas que já estão no ar. Elas são subjetivas, estão nas entrelinhas. Então eles começam a sonhar, e Gideão ainda está relutante de ir. Eu também estaria. A gente fala assim do Gideão, pedindo sinal para Deus: eu tenho 300 soldados, vou lutar com a multidão feito gafanhoto, espalhado no vale do Armagedon. Eu estou tremendo, mas eu vou mesmo assim. Quantos estão comigo? Cadê os 300 aqui? Eu estou aqui por 300. Aqui tem 1.000 e alguma, 1.200, 1.000, mas eu estou aqui por 300. Sei não, hein? Será que dá para multiplicar esses 300, Jesus, hoje aqui? Então nós temos um pão de cevada. Diga comigo, um pão de cevada. Diga para o seu irmão, você parece com um pão de cevada hoje. Cida, você está parecendo um pão de cevada, Cida. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, vai assim mesmo. Desce tu com o teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Às vezes você tem que ouvir o que os inimigos estão dizendo no secreto. Eles às vezes bravejam e gritam e xingam, mas no secreto eles estão tremendo. E ouça o que estão dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos.
Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada. Olha para o seu irmão, diga, um pão de cevada. E ele vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu inimigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Deus diz: desça e ouça o que o inimigo está dizendo de você. Você se levantaria com tanta força hoje se soubesse o que o inimigo acredita sobre você. O diabo sabe quem é você, sabe o que você foi, não sabe tudo, mas sabe que você tem um chamado especial, que você está nessa preparação e por isso ele está atacando você. Ei, eu vim aqui para te dizer que existe um avanço com o seu nome escrito nele. Eu vim aqui para te dizer que você está bem perto. O inimigo está te atacando porque é o seu tempo de colheita e você é apenas um pão de cevada. É tudo tão ridículo nessa história. Um pão de cevada. A questão não é ser pão de cevada, mas quem está atrás de você empurrando você. Um pão de cevada na mão do Todo-Poderoso vai atropelar o arraial do Midian, vai pôr fogo em Amaleque, vai dispersar para sempre os povos do Oriente. Ei, eu vim aqui para te dizer nessa manhã que o inimigo está sonhando com você. Quem fez injustiças contra você não vai parar de sonhar até vir até você, ô pão de cevada. Dias atrás eu orei para um sujeito que tinha uma dívida para receber. Ele falou: ora por mim, eu orei. Depois ele me procurou, dias depois falou: olha, chegou um rapaz para mim e falou: eu não consigo dormir se eu não te pagar. Eu perdi o sono. Se eu não te pagar, eu vou morrer. Ouça, o inimigo está sonhando. Eles roubavam, eles pilhavam. E o que eles roubavam? Pão. E não era qualquer pão, né? Gideão estava malhando trigo, e Deus, para humilhar, manda um pão de cevada. É um pão inferior. Deus levanta o pão inferior para fazer um esculacho. O saque, o roubo, a pilhagem se tornou em assombração noturna, em fantasma, em juízo. Eram os esqueletos no armário que começaram a... Ei, está na hora de corrigir esse algoritmo. Tem gente com coisas secretas, guardadas, escondidas, pecados que estão apodrecidos, e você precisa trazer isso para a luz, porque Satanás é o senhor das trevas, da escuridão, e o que está na escuridão está sob sua jurisdição. Você precisa buscar ajuda de um conselheiro. Você sabe, um conselheiro que fala pouco e que não fala na vida de ninguém, um pastor e um líder. E você precisa resolver esse negócio com o seu marido, esse negócio com a sua esposa, porque eu já vi muitos divórcios acontecerem sem motivo. É claro que existem muitos homens sem temor e mulheres também, que simplesmente viram as costas e vão embora, mas algumas dessas situações são coisas que estão ali, presentes, e de repente o sujeito está sem razão aparente, com uma grande crise no casamento, porque existe algo que não foi resolvido. Esqueletos que viram assombrações. E sonhos recorrentes com algo podem ser um aviso de que você precisa de um ajuste. O pão de cevada vai chegar sobre os pecados não confessados e não redimidos. O pecado sempre acha quem o pratica. Sem arrependimento, as pessoas vão se encontrar com o juízo. Os que encobrem a sua transgressão jamais prosperarão. Os que a confessam e deixam, encontram misericórdia. Brasil,
Tem alguém sonhando com pão de cevada? Quantos sabem que eles estão sonhando com pão de cevada aqui hoje? Alguns não estão empolgados, estou assustado com o seu susto. Hoje é Santa Ceia, eu vou terminar 12:15, tá bom? 15 minutos. Porque tem a ceia. E nós vamos pegar o pão. Agora, para terminar, as armas de Gideão e as suas estratégias parecem ridículas, simplistas, inadequadas. Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, tochas dentro. Gideão organiza 3 companhias de 100 homens cada, e eles se colocam ao redor do acampamento. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Eles traziam trombetas, cântaros, tochas e gritos de guerra. Diga comigo: trombetas, cântaros, tochas, gritos de guerra. Pelo Senhor e por Gideão. E eles lutam pelo Senhor e pelo seu líder. Verso 19: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocadas as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçavam os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Gererá, até Betsita, até o limite de Abel Meolá, acima de Tabate. Ouça, nós somos um corpo, estamos diante da mesa, e nós não só precisamos de um movimento sincronizado. Diga: movimento sincronizado. Diga: movimento sincronizado. E é por isso que aqueles outros foram embora. É por isso que algumas pessoas vão embora da sua vida. Um movimento com direção, um movimento organizado. E se nós temos somente 300 que tocam a mesma trombeta e dançam a mesma música, nós iremos fazer a guerra com apenas 300. Diga: trombetas, cântaros e tochas. Espada pelo Senhor e por Gideão. Eles não traziam espada, mas a espada do Senhor veio por meio de trombetas, cântaros e tochas. E a coisa mais importante é o que você vai fazer com as suas mãos. Gideão debulhava o trigo, enquanto Midian debulhava Israel. E existe um jogo de palavras que eu não vou ter tempo para ministrar aqui hoje, mas trombeta é louvor de guerra. Todo louvor é de guerra, porque destrona os poderes. Sua adoração desabilita o inimigo a permanecer em qualquer circunstância da sua vida. É o louvor que proclama um novo tempo. A trombeta é um chamado para a batalha, é uma convocação para peleja, está lá na Bíblia. É uma direção para a vitória. Quantos testemunhos eu recebi sobre os 40 dias de jejum? Quantos testemunhos eu recebi sobre os 21 dias de adoração? Trombeta é um alinhamento. Cântaros são vasos, são vidas, são pessoas fracas nas mãos de um oleiro que as torna caras, valiosas, poderosas. Cântaros são vidas quebrantadas. Essa é a história de Gideão. Ele tinha uma vida escondida dentro da casa dele. Ele era, segundo ele mesmo, o menor da casa de seu pai, até que ele quebrou o cântaro e ele achou a sua voz. Diga: ele achou a sua voz.
E quando ele quebrou o cântaro, uma tocha apareceu no meio dele e ele começou a brilhar. Vidas quebrantadas são vidas poderosas. E o sofrimento pode te amargurar ou pode te quebrantar. A luta pode te fazer amargo e azedo, pode te fazer alguém que busque em Deus a sua força. E quando ele começou a bradar, os inimigos se desfizeram diante dele. Eles tomaram tamanho susto que eles começaram a se matar. Imagine, trombetas tocando no alto, tochas levantando e um brado de pelo Senhor e por Gideão. E a sua coragem pôs os inimigos para se matarem, porque vidas quebrantadas exibem luz. Sua luz se revela quando você está quebrantado, e tochas é luz, e você segura um fogo que faz eles lutarem contra si mesmos. Você tem um fogo que faz o inimigo se matar. Luz é verdade, claridade é quando a noite se esvai, quando podemos ver claramente. Nós somos filhos da luz, e tudo que o inimigo quer é que nós mudemos a natureza de quem nós somos. E a tentação é ficar amargo. Olhe para mim, a tentação é ficar chateado. Todos nós temos histórias tristes para contar. Todos nós fomos traídos em algum momento. Todos nós fomos feridos. O que nós vamos fazer com isso é o que importa. Se isso vai se tornar quebrantamento, que vai pôr para fora a nossa luz, ou se isso vai ficar rendendo dentro de nós, azedando, é preciso mudar o foco para que Deus responda à ofensa. Diga ao seu irmão: Deus vai responder.